corretamente ali. É bezerro de ouro também, mas o nome mesmo é Desculpas para Pecar. Eu vou fazer algumas pregações com base no texto de Êxodo, do capítulo 32, que narra o famoso evento da história do dia da idolatria do povo de Israel, o dia em que eles adoraram com um bezerro de ouro. E só para lembrar o contexto aqui para vocês, o contexto é o seguinte: enquanto Moisés estava no monte, recebendo a lei de Deus, o povo estava desesperado lá embaixo. Arão, o sumo sacerdote, estava ali. Os filhos de Arão estavam ali liderando o povo. Mas o povo achou que Moisés estava demorando demais e o povo decidiu fabricar um ídolo, um bezerro de ouro. E aí a gente chega então aqui, Êxodo capítulo 32, versículo 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz alguma coisa. Vai ficar parado aí? Faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Meu Jesus, o pronome usado aqui, né, e o contexto dá essa ideia de não conhecer. Esse Moisés aí, esse desconhecido aí. É o que Calvino também comenta. A esse Moisés aí, o homem que nos tirou da terra do Egito, ele demora demais. Arão então sucumbiu à pressão, pediu que o povo trouxesse tudo que tivesse de ouro, e o povo então produziu um bezerro de ouro. E o povo disse assim: aqui está o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Um verdadeiro absurdo. Ok. Gente, vocês conhecem pessoas que saem de alguma igreja, e aqui eu não estou me referindo às falsas igrejas, essas igrejas que são verdadeiras sinagogas do capeta, e a expressão não é minha, para você falar assim, esse pastor é muito duro. Não, não é minha, é uma expressão bíblica. Sinagogas de Satanás. Não estou me referindo a essas igrejas. Mas você conhece alguém que saiu da igreja, que não frequenta mais igreja alguma, e que deu a seguinte justificativa para a sua ausência. A justificativa é: olha, o negócio é o seguinte, eu cansei desse negócio de tentar negar a mim mesmo, como Jesus disse. Eu tenho muitas paixões, as moças passam, eu quero olhar sim o traseiro das moças. Eu cansei de chegar, final de semana, e eu não dar um perdido. Eu preciso ir para um pagode e ficar chapado. Sabe, é isso. Eu quero meter um galho na minha esposa, um chifre nela, por isso eu saí. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem? Não, ninguém faz isso. Porque seria uma culpa muito grande, ninguém consegue conviver com uma culpa assim. As pessoas então dão desculpas para pecar. Desculpas para pecar. É o que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 32, e é o que eu e você podemos fazer também. Se esse povo fez isso, nós também podemos fazer. Como você explica isso? Um dia, esse povo está passando pelo Mar Vermelho, milagres absurdos, fantásticos estão acontecendo. Esse povo ora, ou melhor, reclama, e Deus o sustenta com carne trazida por corvos. Esse povo reclama, Moisés ora, água brota da rocha. Os milagres dos mais variados e impressionantes acontecem. Quando Moisés vai para o embate contra os falsos magos, a falsa religião da época, Moisés joga seu cajado e o que acontece é que os magos imitam Moisés. Os magos também transformam o cajado em cobra, como Moisés havia feito. Outro elemento que os magos conseguiram imitar foi que Moisés toca na água e a água se transforma em sangue. Os magos também conseguiram fazer isso. Eles também conseguiram. Entretanto, chega um momento que Moisés começa a operar milagres que os próprios falsos profetas dizem: olha, isso aí é dedo de Deus. A própria falsa religião reconhece que Moisés era verdadeiro. Como você pode explicar então que este povo num dia vê as operações mais fantásticas de Deus e no outro esse povo está ali adorando um ídolo que eles chamam de Deus, eles mesmos inventaram? Ora, isso brota da incredulidade e da rebeldia. Incredulidade e rebeldia são os pais dessa criança. Mas o problema é que o pecado é uma criança que nasce órfã.
Ninguém assume essa crença. Ninguém assume. Nós tendemos a dar desculpas quando nós queremos pecar. Nós dificilmente falamos isso. Olha, é o seguinte, mulher. Eu fui mesmo, bebi, enchi o caneco. Sabe por quê? Porque eu sou um sem vergonha. Não. Nós não costumamos fazer assim. Nós fazemos assim. Mas você também, você não me compreende. Olha, e outra coisa também. Olha, você está muito feia. Enfim, nós nunca dizemos assim. Fiz porque eu sou um canalha. Nós sempre inventamos desculpas. Quais desculpas o povo de Israel inventou aqui? Primeira, desculpa. A culpa é do líder. Essa é chovendo molhado. Sempre a culpa é do líder. Israel era um povo muito difícil. Muito difícil. Várias vezes nós vemos aqui na Escritura Deus repreendendo o povo. Várias vezes. Ora, fala-se muito de líderes conduzindo o povo ao erro. Líderes conduzindo o povo para o buraco. Poucas vezes se menciona isto aqui. O povo conduzindo os líderes ao erro. Porque o texto bíblico diz que o povo cercou Arão. Cercou Arão. Essa é a ideia. Cercou o povo, todo mundo ali pressionando Arão. Dizendo, olha, é o seguinte, quanto a esse aí a gente não sabe o que vai fazer. Agora, nós queremos um ídolo aqui agora. Nós precisamos de alguma sensação de segurança, de que Deus está conosco. Porque esse Moisés aí não sei. É bem verdade que o texto bíblico também vai responsabilizar Arão, dizendo que Arão, ele deixou o povo sem freio, que Arão não foi firme o bastante para manter suas convicções. É bem verdade. Mas tudo começa com o povo. Povo maligno, depravado. É muito bonito já falar de pastor avarento. É certeza de nunca ser questionado. É certeza. Nós não somos marxistas. Karl Marx que dividia o mundo em classes. Para Marx, havia classes de pessoas que não prestavam. Classes. Se você era um burguês, você era um imprestável. Você era um porco capitalista. Se você era um operário, você era sempre uma vítima. E aí, a nova esquerda traduz essa luta de classes em outros formatos. Se você é homem, você é um estuprador em potencial, você é um canalha. Não existem bons homens e homens ruins. Se você é um homem, você é ruim. As mulheres são sempre vítimas. Os homens são sempre malignos. Por exemplo, essa ideia, né, de que há uma cultura do estupro, é essa. É que um homem é sempre um abusador em potencial. Você sabia que, isso aqui é dados aqui do nosso país, 80% das acusações de estupro são falsas? Você sabia disso? 80%. Tá cheio de mulher de Potifar por aí. Tá cheio. Mas há um mito. Os homens são sempre uma desgraça. Homens podem fazer coisas horríveis e mulheres também. Não dividimos o mundo assim, por classes. Devemos julgar pelo caráter, por aquilo que as pessoas fazem. Ovelhas também podem ser extremamente avarentas, malignas, enganadoras, extremamente cruéis, desonrosas, desrespeitosas. E, gente, graças a Deus que eu estou pregando isso aqui, que eu estou apenas seguindo o texto. Não estou dando direto para ninguém, pelo contrário, os irmãos aqui são muito carinhosos comigo. Mas, se você talvez não teve essa tentação aqui desse povo, um dia vai ter. Então, a palavra de Deus é necessária para nós sempre. E você precisa ouvir isso. A este Moisés, gente. A este Moisés. Chamaram Moisés de a este Moisés. É o desprezo. Desprezo como se Moisés fosse desconhecido. Calvino chama Moisés de um ministro da salvação daquele povo. A Bíblia diz que Moisés era príncipe. Era o ápice do status social. Moisés estava na melhor posição que ele poderia estar em relação a este mundo. E diz o texto bíblico que Moisés, ele escolheu sofrer com Israel no deserto. Sofrer com Israel no deserto. A Bíblia também diz que Moisés foi rejeitado por aquele povo. Diante de tudo isso, Moisés ainda mais uma vez foi até aquele povo, ajudou aquele povo e salvou aquele povo. E aquele povo chama Moisés de a este Moisés, com desrespeito,
com desonra. Ora, isso é muito interessante porque nem cachorro morde a mão que o alimenta. Eu não consigo confiar em gente que fala mal do pai. Eu também tenho muita dificuldade em gente que fala mal do pastor que ele ouve pregação, do pastor que consagrou seu filho, que fez seu casamento. Eu tenho muita dificuldade porque uma pessoa dessa, se ela não consegue honrar essas pessoas, você acha mesmo, por exemplo, que uma pessoa que fala mal da mãe, gente, da pessoa que a pôs no mundo, você acha mesmo que não vai falar mal de você? Ah, mas minha mãe é muito ruim. Não interessa. Não interessa. Vocês já me viram falar aqui da igreja que eu era? Falar mal? Vocês já viram? Eu acredito que eles são crentes, mas eu fui desligado, né, da igreja que eu era. Eles fizeram certinho. Eu não acreditava nas coisas que eles acreditavam. E eu que mudei, não foram eles. Eles sempre acreditaram. Eu que mudei, eu que falei, gente, eu não consigo acreditar nisso aqui. Então eles me desligaram. Eu conheci minha esposa lá. Então assim, poxa, durante tantos anos estive ali. Eu acho um absurdo. Eu acho simplesmente um absurdo. Eu acho um absurdo. Como que alguém pode ficar lá 15, 20 anos numa igreja, fica ali, chama o cara de meu pastor, e aí um dia sai falando mal e mente. Assim, é um tipo de gente... Eu não consigo ver como que alguém pode prosperar assim, como que Deus pode abençoar o tipo de pessoa assim. É uma pessoa ingrata. Como que pode? Isso é um absurdo. É por isso que, quando pessoas vêm para a nossa igreja, eu pergunto: por que você está vindo para esta igreja? Aí se me respondem: ah, porque o pastor lá... Eu tenho que perguntar, eu preciso que você me conte o que é. Eu quero que você me conte. Se o pastor fez algo, você vai ter que me contar. Depois você não precisa contar para mais ninguém, mas você precisa me contar. E sabe por que eu pergunto? Porque aí, de repente, eles me falam assim: ah, porque o pastor foi meio chato comigo. Aí eu pergunto: pastor é um homem de Deus? É. Ele é honesto? É honesto. Aí ele cometeu algum erro. Entendi. Por causa desse erro, você acha que você deve vir para a minha igreja? Não quero você aqui. Não quero você aqui. Se você não consegue perdoar o seu pastor por conta deste erro, você vai me perdoar quando eu errar? E eu vou errar. Eu vou errar. É impressionante como o padrão que se tem, né, em relação aos líderes, em relação à própria igreja, é um padrão de perfeição absoluta, que essa mesma pessoa não tem, mas ela tem esse padrão para os outros. Ela tem. Ora, o que este texto mostra é que aquilo ali, culpar Moisés, foi desculpa para pecar. O povo estava louco para pecar. Porque o texto bíblico diz que o povo fabricou um bezerro de ouro e o povo foi se divertir, a ponto de alguns até falarem que a diversão ali provavelmente incluía paixões sexuais e por aí vai. Foi se divertir. A verdade é essa: o povo queria pecar, mas ninguém quer pecar com um peso de culpa sobre si. Então eles costumam dizer isso. Mas também o pastor, cadê o pastor que não veio me visitar aqui? Cadê Moisés? Cadê o Moisés? Nunca veio aqui na minha casa o Moisés. Por isso que a gente está saindo da igreja do Moisés, velho. É por isso. A gente não volta mais aqui, não. A gente quer outro pastor, pode ser um bezerro de ouro. Mas o Moisés a gente desistiu. Mentira! 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 Você quer pecar. Você quer seguir os seus próprios caminhos, você não quer ser repreendido, disciplinado, então você inventa essas coisas. Uma coisa é sair de uma igreja, porque olha, isso aqui não dá, isso aqui é um absurdo, essas coisas, meu Deus do céu, isso aqui é errado, o pastor é ladrão. Mas não é o caso de muita gente, não. Não é o caso de muita gente. Pessoas que querem pecar, então precisam inventar uma desculpa. Quando Samuel foi rejeitado pelo povo, Deus disse assim para Samuel: não se preocupe. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. A raiva deles contra você, Samuel, o líder, é contra mim. Em outra oportunidade, Paulo estava estava indo perseguir cristãos. Jesus se manifesta a ele e pergunta assim: porque tu me persegues? O ódio de Paulo, visivelmente, era contra a igreja. Na verdade, era contra Cristo. Era contra Cristo. Falsos pastores precisam ser expostos e criticados. Mas muitas vezes o que nós vemos na Bíblia é o próprio povo combatendo Jeremias, é o próprio povo combatendo João Batista, é o próprio povo perseguindo os profetas de Deus.
A Escritura mostra isso. Os fariseus fizeram isso. Paulo disse isso. Nos últimos dias, os homens vão sentir coceira ao ouvir a verdade. Vão sentir coceira. E aí, então, eles vão preferir se cercar de falsos pastores. E aí, o que eles fazem? Pedro explica assim: os homens que não respeitam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Isso é muito grave, porque quando você fala de qualquer pessoa, já é ruim. Mas quando você fala de um pastor, o que você faz é o seguinte: a partir dali, aquela outra pessoa que ouviu o que você disse, ela não vai mais escutar aquele pastor. Por quê? Porque você falou mal dele, e às vezes, muitas vezes mentira, muitas vezes uma distorção, e aí você fala dele. A partir dali a pessoa fala: não, esse cara aí não presta, eu não ouço mais. Muitas pessoas até saem da igreja por conta de uma palavrinha que você semeou no coração de alguém. Você pode ter certeza, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Em Gálatas capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim, que o povo de Gálatas recebeu Paulo como anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Em outra oportunidade, Paulo chama o povo a honrar homens como Epafrodito. Esse negócio de honra hoje é muito engraçado em muitas igrejas. Porque, assim, tem todo o negócio, né? O pastor falando para o povo honrar a si mesmo. E eu sei até que isso é bíblico, mas, enfim, eu fui a uma igreja uma vez que havia 3 comemorações na igreja relacionadas ao pastor. Aniversário do pastor, aniversário de ordenação do pastor e aniversário de casamento do pastor. Que coisa, né? Então, eu vejo muitos pastores falando nesse negócio de vocês têm que me honrar, vocês têm que me honrar. E muitas vezes, infelizmente, eu sei disso. Isso é uma desculpa para que eles sejam endeusados e até há motivos escusos mesmo, financeiros. Por exemplo, chegando no aniversário, pastores começam a falar já viu isso? Ah, tá chegando no aniversário. Pilantra, né? Olha, gente, ele fala brincando, mas querendo ganhar alguma coisinha, sabe? É uma coisa muito ruim, né? Muito ruim. Aqui na igreja, quando nós começamos a igreja há muito tempo, os irmãos começaram a fazer aniversário para mim homenagear, né? Eu falei, que legal. E aí no outro ano também, aí eu falei, gente, mas eu acho que está ficando pesado para os irmãos. Eu proibi, não pode fazer aniversário para mim mais. Não pode. Eu também tenho tentado fazer, sabe o quê? Aqui na igreja, eu tenho tentado, os irmãos aqui, os irmãos muitas vezes querem me dar as coisas, eu não aceito não. Eu pago pelos serviços, onde eu vou, as empresas, os empresários que estão aqui, com exceção do meu irmão, é o fardo que ele vai ter que carregar, né? Por toda a vida. Aí não tem jeito, né? Pelo contrário, né? Ele faz a festa da firma lá, não me chama. Eu acho um absurdo, uma blasfêmia. Sou cliente lá ninguém vai mais lá do que eu. Não é? Eu faço isso, quero que as pessoas saibam, eu quero realmente servir os irmãos. E os irmãos já são contribuintes. Então, alguns ficam muito bravos, né? Não, você não vai pagar. Não vai pagar de jeito nenhum, mas eu acabo às vezes ficando com vergonha, muitas vezes nem volto lá no estabelecimento. Mas, então quando eu falo que nós devemos honrar, eu não estou nem realmente preocupado com isso. Nada. Não quero que me tratem com deferência, nada. Eu só quero que vocês me respeitem como meu filho me respeita. Meu filho, quando ele pegou o primeiro salarinho dele, aí ele quis comprar primeiro comprou para a tia dele, depois quis comprar um presente para mim. Eu fiquei tão feliz, né? Mas ao mesmo tempo com dó. Falei, não, ganha tão pouquinho, gente. Não vai comprar nada. Mas eu quero que ele me respeite. Por quê? Porque eu sei que você não ouve quem você não respeita. É só por isso. É só isso. Porque pais e pastores querem realmente que seus filhos e seus irmãos em Cristo prosperem e avancem e não tenham nenhuma dúvida de que eles estão com as melhores das intenções e tentam dar provas disso o tempo todo, para que as pessoas se sintam seguras ao frequentar a igreja, para ouvir a palavra e terem suas vidas transformadas. Mas isso é fundamental, sim. Quando o diabo começa a querer levar você por um caminho errado, uma das primeiras coisas que ele faz
é que você comece a enxergar mais e mais defeitos em seu líder. E aqui, mais uma vez, eu preciso te lembrar. Eu estou falando de homens de Deus, tá? Não de picaretas, ladrões e falsos pastores. Estou falando de pastores decentes. Pastores decentes erram e erram também. Mas quando você começa a flertar com o pecado, um dos sinais é este. Você começa a olhar o seu pastor já assim. Segunda desculpa daquele povo que queria pecar. A desculpa era que Deus abandonou o povo. Deus tarda. Cadê? Cadê o representante de Deus aqui? Onde está Deus? A esse Moisés que nos abandonou? Deus esteve presente ali na caminhada do povo de várias maneiras. Várias maneiras. Milagres por todos os lados. Uma coluna de fogo e uma de nuvem para proteger o povo do calor e do frio. Maná todo dia caía maná do céu. E aí, quando Deus retira apenas um elemento da sua graça, que era Moisés, só um, e por um tempo breve, e ainda deixando Arão, que era um homem de Deus lá, Deus retira só um elemento de graça, Moisés, e o povo já fica apavorado, dizendo, cadê Deus? Cadê? A gente precisa aqui a gente precisa inventar alguma coisa aqui, porque este aí não sei. Ora, é dose isso, né? É dose quando nós enfrentamos uma crise financeira. Aí já achamos, agora eu tenho o direito de pecar, gente, porque não é? É ou não é? Eu perdi tudo. Deus retira um elementinho de graça, o dinheiro. E aí pronto. A provisão. Não creio mais, vou inventar aqui a minha religião, vou seguir a minha cabeça louca e alucinada agora. Uma doença, enfim, qualquer elemento de sofrimento, qualquer elemento que Deus retire. E aí a gente já acha que a gente tem o direito de pecar. Como eu disse, homens fazem isso, por exemplo, no casamento. Homens fazem isso. Mulheres fazem isso também. Fazem isso o tempo todo. Dizem, eu traí, eu fiz, eu vi o que não era para ver, porque a minha mulher fez isso, aquilo outro. É mentira. Mentira. Veja aí na televisão, as mulheres mais lindas, recebem um galhozinho também. Se a minha mulher fosse mais perfeita, não tivesse uns quilinhos a mais, não tivesse isso, aquilo outro, eu jamais... Mentira! Eu não estou negando que há pessoas e ambientes que são mais tentadores. Não estou negando o fato óbvio de que há pessoas que parece que estão ali dando uma forcinha para a gente pecar. Eu sei disso. Não era o caso de Moisés, não era o caso. Mas pode ser o nosso caso muitas vezes. Mas no final de tudo, lembre-se, você peca porque você quer, exclusivamente porque você quer. Lá em casa, eu e minha esposa, a gente tem essa regra. Para confessar, tem que confessar o pecado corretamente. Se eu fiz algo contra ela ou ela contra mim, não pode ficar fazendo assim, não. Não, eu fiz isso aí realmente, mas sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo, outro, por isso eu... Pode ser assim, não. Tem que ser a confissão bíblica. Eu fiz porque eu sou depravado e maligno. A Bíblia diz que o amor é paciente. Eu perdi a paciência porque eu sou maligno, porque eu não tenho amor. Este é o motivo. A causa está aqui. Isso é fundamental para que você fique longe do pecado. Enquanto você achar que há uma boa justificativa para que você peque, você vai pecar. Você vai pecar, como Israel fez. Como Israel fez. Terceira e última desculpa que nós damos. A desculpa que Deus está demorando. Deus está demorando, por isso eu tenho que pecar. Esse Moisés aí tarda a vir. A espera costuma ser um ambiente de elevada tentação a corações desesperados. Corações desesperados. Veja o que declara Jesus falando isso em Mateus. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Está vendo? Olha,
eu vou beber, vou encher a cara, porque Deus não vem, Deus não faz na minha vida, estou aqui orando há tanto tempo e nada. Veja os meus parentes perdidos. Cadê a minha condição financeira que não melhora? É claro que neste caso eu tenho o direito total de pecar. É o que o povo declara aqui. A primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é que Deus não demora. Vocês lembram daquele versículo, Deus tarda, mas não falha? Lembra? Sabe onde está? Sabe? Heresias. Livro de heresias, não tem na Bíblia isso. Não tem. Deus não tarda. Você que é apressado. Deus não tarda. Deus não tarda. Pedro. Na época de Pedro, o povo estava tendo a mesma tentação. Deus está demorando. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda. Como alguns a julgam, nós achamos que demora. Nós, muitas vezes, temos a sensação, a tentação de que está demorando. Nunca está demorando. Mas nós temos a tentação, sim. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui ele dá o motivo. Explica por que Deus ainda não havia vindo. Ora, na Bíblia nós vemos muitas vezes os homens de Deus fazendo a seguinte oração: até quando, Senhor? Até quando eu vou enfrentar isso aqui? Até quando? Dando a ideia de que Deus está demorando. Deus não está. Eles é que estão sendo tentados a acreditar e a sentir, a acreditar que Deus está demorando. A sensação é de que Deus está demorando. Deus não está. Mas nós passamos por essa tentação. E o que fazemos nesse momento? Temos fé. Ora, eu tenho certeza que Deus não demora. Eu tenho porque quando eu olho para a minha trajetória, é exatamente isso que eu vejo, que Deus não demora. Eu estou aqui há quase 20 anos. Quase 20 anos para a gente começar a colher tantas coisas boas. Em todos os sentidos. Materiais, espirituais. 20 anos. E durante quanto tempo eu fiz? Durante muito tempo eu fiz a mesma oração do salmista. Até quando, Senhor? Até quando? Mas hoje, quando eu olho para trás, a minha jornada, eu tenho a convicção plena que Deus não demorou um minuto. Eu vejo Deus me quebrando. Eu olho para trás e vejo, nossa, ainda bem que Deus me segurou. Deus não fez naquela hora. Era como Deus dizendo, calma, tem muita dureza de coração a ser quebrada. Eu preciso te esmigalhar mais e mais ainda. Quando eu vejo a minha trajetória, eu fico convicto de que, apesar de achar durante longos anos de que Deus estava demorando, Ele não estava. Ele estava no controle. Abraão recebeu a promessa de Deus de que teria um filho aos 75 anos. Quando Abraão tinha 100 anos, a promessa se cumpre. Como ele aguentou 25 anos? Paulo explica. Paulo? Pedro? Está errado aí. Desculpa. Romanos. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, o que ele está dizendo é, ele não negou a realidade, ele sabia que o seu corpo estava se deteriorando e se tornando pior a situação e a possibilidade de que Abraão tivesse um filho. Ele não negava a realidade, mas por meio da fé ele conseguia superar a realidade. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como nós vencemos a tentação de achar que Deus está demorando? Fé. E aqui eu vou concluir a minha pregação com mais uma história que eu já contei para vocês tantas vezes. E eu vou seguir a mesma sequência que eu sempre sigo. E como a palavra de Deus se renova a cada manhã, você vai me ouvir pela 1000ª vez e será cheio de fé e de esperança pela 1000ª vez. Caleb. O povo de Israel recebeu a promessa de entrar em Canaã. 12 espias foram espiar a terra, mas dos 12, apenas 2 confirmaram e tiveram fé no que Deus disse, que a terra era boa. Dos 12, 10 voltaram e disseram, tem gigantes na terra.
Por conta disso, diz o texto bíblico, que Deus reprovou o povo de Israel, dizendo: vocês não vão entrar em Canaã, por conta da incredulidade. Mas Deus prometeu a Josué e a Calebe, os únicos dois que tiveram fé: vocês vão entrar. Nem Moisés entrou. O motivo de Moisés foi outro, mas nem Moisés entrou. Pois bem, o texto bíblico então de Josué, capítulo 14, vai mostrar a cena final. Calebe entra na terra. Você imagina a cena? Todos os amigos de Calebe morreram. Calebe, eu acho que tinha a mesma sensação da rainha da Inglaterra. Sobrou ninguém. Só ela. Ele olha para o seu lado. Não tem uma pessoa. Só Josué, que era o líder. Só Josué. Calebe entra na terra e ele começa a falar. Eu tinha 45 anos. 45 anos quando Deus fez a promessa. E agora estou aqui com 85 anos. 40 anos há desde que Deus me prometeu. E aí ele diz assim, ó. Eu estou hoje forte como eu estava há 40 anos. Forte para sair e para entrar. A expressão aqui, possivelmente o significado é: estou pronto para o combate. Eu sou o mesmo homem de 40 anos atrás. 40 anos se passaram e eu estou novo. Não estou desanimado. Não estou cansado de esperar. Estou forte como há 45 anos. Qual o segredo de Calebe? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor não se cansam. Os que esperam no Senhor não julgam que Deus está demorando, porque Deus nos ama, porque Deus tem um projeto nas nossas vidas. Sabe, irmãos, e eu vou encerrar contando um pouquinho do que eu contei para vocês no começo hoje, uma outra história interessante. Estamos aqui há 20 anos, né? Quase 20 anos agora. Longos anos em que passei as dificuldades mais terríveis. Até fome por 3 dias eu passei. Mas sempre havia um desejo de que Deus usasse esta obra, esta mensagem, que essa mensagem pudesse chegar em outros lugares. E quantas vezes hoje, por exemplo, estou lá lendo, né, o material, os comentários, alguns xingamentos. E aí eu ouço isso muitas vezes. Pastor, eu era ateu. Eu estava completamente desiludido de igreja. Mas assistindo aos vídeos, olha, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja. Puxa vida, quantos anos trabalhando e nenhum resultado. Nada acontecendo. E depois de tantos anos, o Senhor tem feito tantas coisas, tantas e tantas coisas, espetaculares, maravilhosas, pessoas que têm se convertido. Ora, o Senhor, Ele nos ama. Eu tenho por experiência, eu posso dizer para você, o Senhor não tarda e o Senhor muito menos falha. Ele vem na hora certa, Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está nos quebrantando, porque nós somos o seu povo. Você não precisa desanimar. Ele não se esqueceu de você, Deus não tirou férias nas Bahamas celestiais. Os seus olhos estão sobre o seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre você. Cabe a você fazer o que Abraão fez, o que Calebe fez, ter fé, não desanimar, mas se fortalecer pela fé. Lembrando-se, Ele é soberano, a sua palavra é a verdade, Ele me ama, Ele está no controle de minha vida. Portanto, a quem temerei? Não temerei a nada e nem a ninguém, nem mesmo ao tempo. Eu me prostrarei somente diante do Senhor, o meu Deus. Você crê assim? Vamos ficar de pé?